Beleza, pessoal do segundo ano? Hoje vamos ter um assunto bem legal que vocês veem mais, com maior frequência no seu dia a dia, que é a ótica. A ótica, claro, você está vendo o tempo todo isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que vamos estudar como você vê as coisas, como os raios se comportam, raios de luz se comportam, certo? Vocês têm na ótica geométrica vários tipos de raio, mas antes vamos entender o que a gente vai trabalhar. Quando você observa uma sombra, é porque tem um raio de sol batendo, um raio de luz normal, luz artificial. Então, tem um comportamento. Quando você já se perguntou por que quando apaga todas as luzes e realmente fica num blackout quer dizer o quê? Sem luz alguma. Por que você não enxerga as coisas? Porque você só consegue enxergar as coisas porque as coisas emitem luz. Claro que você já viu lá com estudar ciência que tem fonte de luz primária e fonte de luz secundária, não é isso? Primária é aquela que tem luz própria, secundária é aquela que reflete a luz, certo? Não tem luz própria, certo? Então, você consegue ver, estão conseguindo me ver porque eu estou refletindo luz, certo? Então, quando você não consegue ver nada, é porque justamente não tem nenhuma luz incidindo nos objetos que você começa a andar e começa a tropeçar nos objetos. Claro que se você não tiver uma habilidade como pessoas com deficiência visual tem, para não se machucar, e ainda se machuca porque as calçadas da gente, as ruas são meio complicadas. Mas, voltando ao assunto, é dessa maneira que você vai poder ver as coisas. E onde mais a gente trabalha isso? Você que usa óculos. Você que usa óculos, você trabalha com a lente, e a lente vem da ótica. Então a ótica vai trabalhar com o comportamento dos raios que você tem. Algumas deficiências visuais, como você tem miopia, astigmatismo e outras, também você vai trabalhar em ótica, porque tem os aparelhos que vai determinar a formação da imagem. Basicamente, trabalhando os seus olhos, certo? Vai também trabalhar os meios. Quais os meios? Meio transparente, meio translúcido, meio opaco. Mas o meio transparente, translúcido e opaco, antes você vai ter os vários tipos de raio. Você tem um raio que a gente, quando incide vários raios num único ponto, você vai chamar ele de raio convergente. O convergente, se o farol do carro que emite, então a luz do celular que ilumina, não ilumina um único ponto, faz assim, né? Dá aquela ampliação. Então são raios divergentes. Geralmente a lanterna de LED, aquela lanterna bem específica, eles têm os raios paralelos, porque ele foca só num ponto. Claro que alguma parte da luz vai se dissipar, mas o raio é paralelo. Então você tem vários tipos de raios, como convergente, divergente e paralelo, certo? Se você pega uma lupa, certo? E você coloca uma luz, ou o sol mesmo, você observa que tem, à medida que você se aproxima, forma aquele pontinho bem amarelo, onde queima aquilo ali. E ali tem um raio que? Tem um raio paralelo que está incidindo em um ponto, ou seja, eu posso dizer que ele não seja paralelo, mas ele está convergindo, está pegando um raio de todo o sol, da luminosidade, e está convergindo em um único ponto. Então, esses são os três tipos de raio que você tem: divergente, convergente e paralelo, certo? Os meios são bem interessantes. Você observa, olha para transparente. O que é transparente? Se você olha um vidro, uma janela que está com vidro liso,
Então aquilo é um meio transparente. Você pega a água no copo, se a água não estiver suja, né? Aí você observa, você vê o fundo do copo, é um meio transparente, certo? Mas o meio translúcido, o translúcido é aquele meio onde você tem um vidro, exemplo prático, né, que você vê mais no seu dia a dia, ou então quando você está dentro do carro, então a janela começou a ficar embaçada, então aquele meio ali é o que? É translúcido, aquele vidro que está todo, chamam de canelado, martelado, que não dá para ver o vulto, mas que tem uma pessoa ali atrás, ou então tem um objeto, mas você observa e não dá para identificar exatamente o que é. Então é meio translúcido. O raio passa para os seus olhos, mas você não identifica realmente o que é. Então, quando você identifica, realmente você olha para a janela e vê. Então você tem um meio transparente, quando você não consegue identificar, é um meio translúcido. Nevoeiro geralmente é translúcido, né? Você fica vendo que tem alguma coisa ali, mas você não identifica. Então, meio translúcido. E o meio opaco? Se você tiver uma visão de um super-herói que você olha para a parede e vê o que tem do outro lado, então a parede seria um meio opaco, ou seja, o raio não ultrapassa aquela barreira, então a barreira onde o raio não consegue ultrapassar. Claro, o raio de luz do sol, qualquer outra luz, não dá para ultrapassar, então você tem a representação, vamos supor aqui, ó, esse bloco aqui. Se você incidir um raio de luz, ele vai atravessar esse meio. Claro que vai ter um desvio, que é uma outra história, certo? E o meio translúcido, eu poderia representar dessa forma. O raio vai seguir desse meio e ele não vai passar reto no meio. Ele vai ficar meio distorcido. E o opaco é uma parede que o raio incide e não consegue nem penetrar, então ele não passa. Então o raio de luz não passa, não atravessa essa parede, esse obstáculo, beleza? Então está aqui os três meios. E se o meio for um meio homogêneo e com um vidro limpo, ou seja, o ar que dá para você observar, a luz se propaga em linha reta. Se o meio for homogêneo, claro, se for heterogêneo, claro que não, né? Aí eu posso fazer uma pergunta: a água é um meio transparente, translúcido ou opaco? Aí você vê, depende da água. Depende da água, porque se a água estiver bem limpinha, é transparente. Se ela estiver meio suja, é translúcida. Se estiver totalmente suja, é opaco. Exatamente. Depende, mas mesmo se a água estiver limpa, se você for no oceano, se você já andou em um barco, já foi para mar aberto, você olhando para o fundo, até mesmo no porto, claro que você não vai fazer isso, ficar se debruçando para olhar e de repente cair, não saber nadar e o tubarão depois de pegar. Mas se você estiver num barco, você observar uma grande profundidade, tem até filmes, você tem até documentários em que você precisa de um robô com uma luz para poder iluminar o fundo, como foi encontrar lá o Titanic, que afundou e está lá uma profundidade muito grande. Precisa de luz, ou seja, por quê? E a luz do sol? Não está iluminando, não está nublado? Não. Mesmo que a luz esteja no sol intenso, a luz não consegue penetrar até o fundo de um rio ou de um mar, com uma determinada profundidade. Ou seja, então quer dizer que a luz, a água, teria as três características: transparente, translúcida e opaco, porque você não consegue visualizar o fundo do mar.
Exatamente, tem até alguns animais que você já deve ter observado que eles são adaptados para aquela escuridão, certo? Não tem luz. A luz não se propaga, claro, ela vai se propagar se estiver lá no meio, mas vir lá do sol, ela não vai chegar, não vai alcançar, beleza? Vamos nós, continuando. Câmara escura. Aí sim, você vai lembrar de geometria, óptica geométrica, que é fácil demais. Claro que vocês já estudaram semelhança de triângulos e vamos supor que isso aqui seja uma câmara. A câmara fotográfica mesmo, for antiga, você vai ver que tem uma câmara que até você pode fazer com uma caixa, com uma lata, né? Você pode fazer uma câmera fotográfica. No caso daqui a gente tem uma câmera, uma caixinha, onde você vai colocar um objeto à frente dessa câmera, certo? Aqui está o objeto e dentro da câmera vai produzir o quê? Se ela é escura e só tem um orifício aqui, o raio de luz vai entrar nessa câmera e vai produzir a imagem aqui, ó, certo? Oxe, a imagem é exatamente como funcionam esses olhos. Você recebe a imagem, tudo que você está vendo invertido, e seu cérebro corrige isso aí, certo? E você aí tem a sensação de que está vendo tudo certinho, mas os seus olhos é como funciona o funcionamento de uma câmera escura. Recebe a imagem, ela vem invertida e o cérebro corrige, certo? Daí, então quer dizer que você tem um objeto que chama aqui de O, chama aqui de I, imagem, objeto, e eu tenho aqui também a altura do objeto. Eu tenho também aqui, ó, a altura da imagem, AO, HI, altura do objeto, altura da imagem. E aqui você botou esse objeto a uma determinada distância do objeto. E, claro, se a imagem se formou no anteparo no fundo da câmara, então você tem distância da imagem. Agora observe, essa imagem tende a aumentar ou diminuir. Uma coisa que eu sempre pergunto, quando você tem uma câmera escura, à medida que você vai se aproximando da imagem, a distância da imagem aumenta ou diminui? Pensa aí. Bom, a distância da imagem nem aumenta nem diminui, ela se mantém a mesma, porque a câmera não vai diminuir ou aumentar. Quando você pega seu celular e vai aproximando da pessoa, então a pessoa vai ter aquela amplitude, vai aumentando, ou seja, isso quer dizer que o objeto aumentou ou diminuiu? O objeto nem aumentou nem diminuiu, o objeto continua no mesmo tamanho. Porque se eu tenho uma câmera, não vai acontecer uma mágica. Se você aproxima de alguém, essa pessoa não vai crescer ou então vai diminuir. Então, coisas que não se alteram na câmera escura: distância da imagem e a altura do objeto se mantém constante, certo? Eu vou dar uma fórmula para vocês aqui que você está vendo que tem dois triângulos semelhantes. Então você pode dizer que a altura do objeto está para a altura da imagem, assim como a distância do objeto está para a distância da imagem. Então tem uma fórmula aqui básica que você tem na óptica geométrica, que são semelhanças. Esse está para esse, assim como esse está para esse. A mesma coisa seria se você tivesse, quando você tem uma sombra, vou supor aqui, tem um objeto aqui, você está em pé e tem o Sol. O Sol está emitindo aqui, né? Vamos supor aqui o Sol, certo? E vai emitir uma luz. E tem aqui uma cabo de vassoura, que está bem aqui, ó, certo? Esse Sol vai emitir uma sombra, vai emitir um raio, que vai ser projetado uma sombra aqui. Você tem a altura de 1 e tem a sombra. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, no cabo de vassoura, onde você tem a sombra projetada, então S minúsculo para diferenciar.
e um H minúsculo para diferenciar, mas estão no mesmo ponto, na mesma hora e são verticais, não estão formando nenhum ângulo, certo? Estão perpendicular ao solo. O que você tem? Dois triângulos. De novo, dois triângulos. Então, basicamente, você está trabalhando triângulos. Na introdução, na ótica geométrica, que isso é a introdução, você vai trabalhar semelhança de triângulos. A altura está para a altura da pessoa, do cabo de vassoura, se for o caso, e a sombra, essa sombra está para essa sombra. Ah, mas pode ser diferente? Pode. Eu posso determinar também dessa forma. Altura sobre sombra é igual a altura menor sobre a sombra menor, que vai dar na mesma coisa. Então quer dizer que eu posso manipular essa forma também? Pode sim. Você pode também dizer que a altura do objeto vezes a distância da imagem é igualzinho à altura da imagem vezes a distância do objeto. Certo? Pode ser dito isso. Então, a introdução à ótica geométrica é essa parte onde você viu a semelhança do triângulo, que é isso que você vai trabalhar e vai trabalhar muito nessa parte. Você viu o comportamento dos raios, então e você percebeu também que nos esses três meios geométricos, ou seja, ópticos, três meios ópticos, que é o transparente, translúcido e opaco. Você viu o comportamento dos raios, certo? E sabe que no ambiente homogêneo, o raio de luz vai se propagar em linha reta. E sabe também que você vai trabalhar, vai estudar o comportamento dos seus olhos, certo? E também as deficiências, ou seja, as doenças, posso dizer assim, ou então as deficiências de visão, onde você vai ter também aquela parte onde você vê a aproximação óptico, então de aumento ou diminuição, e também saber o porquê algumas pessoas, com o passar do tempo, começam a afastar o livro. Geralmente sua mãe, seu avô faz isso quando vai estar sem óculos, vai enxergar alguma coisa, certo? Então vamos às questões. Então, pessoal, vamos agora às questões. Uma questão bem fácil. E todas as questões são fáceis, né? Todas as questões são fáceis. Não tem questão difícil em física, claro, vocês sabem disso, né? Tem questão que vocês não conseguem interpretar, uma questão de interpretação do texto. Então, interpreta aqui, ó. Um observador nota que um edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. Vamos desenhar o edifício aqui. Está aqui um edifício. Edifício projeta uma sombra de 30 metros, certo? De comprimento. No instante em que uma haste vertical, uma haste aqui, ó, uma haste aqui, bem aqui, certo? Uma haste vertical de 50 centímetros, vou botar aqui, 50 centímetros de altura, projeta no solo uma sombra de, vamos aumentar essa haste, uma sombra de 0,80 metros. Determine a altura do edifício, beleza? Eu tenho um prédio, ele quer saber quem é H. Como eu falei para você, ó, a altura do edifício está para a altura da haste. Sombra do edifício está para a sombra da haste, certo? Então eu posso fazer como? Eu posso dizer que a altura do edifício está para a altura da haste, em centímetros, né? Eu posso dizer então que isso aqui é 0,5 metros? Posso. Aí ficou todo mundo em metro, né? Fica mais fácil da gente trabalhar. Então eu vou botar aqui 0,5 metros, que é igual a sombra do edifício, que for a altura do edifício, 30 dividido pela sombra da haste. Eu posso botar 0,8? Posso. Não alterar nada esse zero aqui na parte. Então quer dizer que você tem aqui meio pelos extremos, não é isso?
Vou colocar só para constar, tá? Então quer dizer que 0,8H é igual a 30 vezes 0,5. Todo número multiplicado por 0,5 vai dar o quê? Certo? A metade dele, não precisa de muita conta, né? Fazendo aqui, eu tenho, e esse 0,8 vai passar dividindo, então eu tenho que a altura é igual a 15, 30 vezes 0,5 dá 15, dividido por 0,8. Agora eu posso determinar qual a altura do prédio. Então 15 dividido por 0,8 vai ser exatamente quanto? 18,75, não é isso? Deixa eu ver. 18,75 metros. Então você descobriu aí a altura do edifício, que foi de 18,75 metros, beleza? Vamos lá para agora a segunda questão. Perceberam como isso é fácil? Você vai trabalhar uma coisa que você viu no sexto, no sétimo ano, faz meio pelos extremos, regra de 3. É isso. Então você tem aqui, ó, uma câmara escura de orifício apresenta comprimento de 40 centímetros. 40 centímetros, posso dizer que é 0,4 metros. Se eu fosse precisar transformar, né, de uma árvore de altura 5 metros. Observa-se no anteparo fosco ao fundo da câmara uma imagem de altura de 25 centímetros. Determine a distância da árvore até a câmara. A distância da árvore até a câmara. Distância do objeto. Vamos supor que aqui é a árvore, tá? Vou desenhar uma árvore aqui muito perfeita. Aqui é a árvore. Árvore bonita. E você tem uma câmara escura aqui a uma determinada distância, que eu chamei de O, eu chamei aqui de HO, e foi projetada nessa câmara a árvore aqui, ó. Opa, tá de cabeça para baixo? De cabeça para baixo mesmo, certo? E aqui você tem a altura da imagem e tem a distância da imagem. Vamos colocar os dados. Então, uma câmara escura de orifício apresenta comprimento. Então eu tenho o comprimento, a profundidade dela, que é de 40 centímetros, certo? De uma árvore de altura, a altura da árvore é igual a 5 metros. Observa-se no anteparo aqui, fosco, uma imagem de altura de 25 centímetros. Determina a distância da árvore até a câmara. Eu quero saber quem é a distância do objeto. Eu disse a você que eu posso trabalhar a altura do objeto sobre a altura da imagem, que é igual a distância do objeto sobre a distância da imagem. Pode substituir e você conclui a questão. A altura do objeto, 5. A altura da imagem, 25. Distância do objeto, desconhecido. Distância da imagem, 40. Olha só. O que você tem aqui, eu transformei o centímetro, porque os dois já estão em centímetros. Se transformar vai dar a mesma coisa, certo? Porque vai ficar 0,25, 0,4 e você depois ia dar 2 casas decimais aqui, 2 casas decimais aqui, não vai alterar nada, certo? Posso fazer meio pelos extremos? Posso. Então quer dizer que eu posso dizer, posso simplificar isso aqui? Posso. Vai ficar 1 sobre 5, né? Que é igual a distância do objeto sobre 40. Esse 40 está dividindo, passa multiplicando, que vai ser dividido por esse 5, né? Então quer dizer que a distância do objeto é igual a 40 dividido por 5, que dá quanto? 8.
mas a altura da árvore, do objeto, está em metro. Então isso aqui vai estar em metro. Se aqui está em metro, aqui está em metro, aqui está em centímetro, está em centímetro. Então, todos em centímetro, todos em metro. Então aqui, metro. Então, pessoal, vocês viram que não é muito difícil trabalhar a ótica geométrica, pois você basicamente trabalhando semelhança de triângulos, certo? Você também vai ter a parte das cores, velocidade de determinada luz. Você vai ter, além de câmera escura, vai ter outros equipamentos, como microscópio, a câmera propriamente dita, seus olhos, e tem muito, é um assunto muito extenso, muito bom de se trabalhar, porque você vai ter ainda também a penumbra, vai ter sombra, vai ter eclipse, muitas coisas para você, coisas interessantes para você trabalhar na ótica geométrica, certo? Na ótica. Então, pessoal, vão deixando aí o seu gostei, vão deixando seus comentários e resolvam as questões. Resolvam, veja aí como fazer, me pergunte, que eu sempre estou olhando lá os comentários. Valeu, pessoal. Tchau, segundo ano.